A leoa passa bem. Então, pessoal, eu li essa notícia hoje num site que eu parei para pensar em algumas coisas. Esse é um tipo de vídeo que eu vou fazer sobre esse caso do jovem, né, que entrou no zoológico, entrou lá no recinto onde a leoa ficava e lá, né, fatalmente perdeu a sua vida. Não é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer, ficar comentando notícias, né, que acontecem no Brasil afora, mas esse caso, ele tem, na verdade, tudo a ver com o que eu falo aqui sobre saúde mental, sobre traumas da infância e também transtornos mentais, que o nosso país está, né, com muitos casos de pessoas com transtornos mentais e que não são tratadas. Então eu vou falar sobre o caso desse rapaz, conhecido como Vaqueirinho, e a gente vai bater um papo aqui sobre isso. Vai ser um bate-papo para a gente conscientizar o que está acontecendo com o nosso país, em que ponto a gente chega, em que, né, a gente reflete sobre a saúde da leoa, o estresse da leoa, e aí eu pergunto, e a saúde mental desse jovem? E o transtorno que ele tinha e nunca foi devidamente cuidado? E o nosso país? Será que a nossa preocupação realmente tem que estar somente com o animal, com o estresse do animal, e não com o estresse da população? Sendo nós o país com os maiores índices de casos de depressão, casos de ansiedade e tantos outros transtornos. Então vai ser um momento de a gente refletir sobre o que está acontecendo com o nosso país. Então fica comigo nesse vídeo, e para você que não me conhece, eu sou o Marcos, sou estudante de psicologia, gosto muito de assuntos ligados a traumas, a saúde mental e tudo isso que permeia esse campo do desenvolvimento humano. Se você então gosta desses assuntos, fica comigo e curte também, compartilha, se inscreva no canal, ajude a gente a crescer, porque o meu objetivo aqui é sempre ajudar pessoas. Eu estava analisando um pouquinho sobre a vida desse jovem de 19 anos que tinha esquizofrenia, e a mãe dele também era esquizofrênica, e há relatos de que até a avó dele era esquizofrênica. E ele, aos 10 anos de idade, ele foi retirado, né, da sua mãe, e com mais alguns irmãos, se não me engano, deixa eu ver aqui, 4 irmãos, isso mesmo, 4 irmãos, e todos os irmãos foram adotados, ele não pôde ser adotado. E aí, como ele não foi adotado, ele foi passando de abrigo em abrigo e até chegar à maioridade, e assim, completamente sem apoio, completamente sem estrutura. E a esquizofrenia, se ela não for tratada, ela leva mesmo o ser humano a ter esses tipos de pensamento. Por exemplo, ele sonhava em cuidar de leões, ele sonhava em ir para a África. Teve um dia que ele rompeu a cerca do aeroporto e ele chegou a praticamente esconder no meio das bagagens lá de um avião que iria decolar, porque na cabeça dele ele iria para a África, iria ver os leões. Então, pessoal, realmente é uma pessoa que estava em sofrimento psicológico. Eu vejo muitas pessoas aí criticando, falando mal, porque ele chegou a ter várias passagens na polícia. Mas assim, o que esperar de uma criança que, na época de ser amparada, acolhida, foi retirada da mãe porque a mãe não tinha condições de cuidar, foi afastado dos irmãos? Se ele não fosse esquizofrênico, já seria de um sofrimento terrível passar por isso. Agora, ainda mais com esse quadro clínico, psicológico, onde assim, uma pessoa deveria ser amparada, ser cuidada, deveria ter o amparo do poder público para poder ajudar essa pessoa e não deixar ele jogado. Ele viveu jogado esses anos todos. Olha só,
A que ponto chega? Ele, quando ele foi nesse zoológico, na verdade, na cabeça dele, ele estava ali realizando um sonho. Às vezes tem pessoas que acham que ele pulou ali do nada, foi coisa da cabeça dele, queria morrer. Não, não queria morrer. Pelo contrário, ele queria viver. Só que esse país, ele privou esse jovem de ter uma vida normal pela frente. Ele foi privado de viver realmente de forma minimamente saudável. Gente, esse jovem, ele não queria luxo, não queria riqueza, ele queria apenas uma vida com um mínimo de dignidade. Só que eu vejo que, e aqui me perdoe pelo desabafo, eu vejo que esse país não está preocupado com a juventude, não está preocupado com as crianças. Eu tenho falado nesse canal o abandono que está com a infância nesse país, o tanto de criança sendo abusada, sendo molestada, e não é brincadeira. Então, assim, quem dirá crianças com transtornos mentais que sofrem mais ainda. Então, esse jovem foi completamente abandonado pelo Estado, não teve nenhum amparo. A conselheira tutelar que vivia ajudando ele, vivia resgatando ele, fez um relato aqui, ó, que eu achei assim muito triste. Tem um trecho aqui que fala assim: relatos indicam que ele dizia querer ser preso por estar com fome e sem lugar para dormir. Ainda havia um traço recorrente em seu comportamento, uma fascinação por leões e pela África. Olha só, a pessoa sentir fome. Gente, a pessoa com fome, ela é capaz de tudo. Como que às vezes a gente julga uma pessoa dessa? E assim, talvez você vai poder dizer, você está querendo defender bandido, você está querendo defender uma pessoa que rouba do outro. Não é isso. Quem comete o crime tem que ser preso mesmo, tem que pagar por isso. Mas esse jovem, se ele cometeu tudo isso, foi porque ele não teve o seu devido tratamento. Ele não deveria estar nas ruas, ele não deveria estar passando fome, ele deveria estar amparado, ele deveria ter um lar, um abrigo. E aí é uma questão também que a gente tem que rever. Eu sei que a questão do manicômio, eu sei que existe um movimento para acabar com esse tipo de local, mas pessoal, a gente precisa saber e entender que precisa ter locais onde essas pessoas possam ser cuidadas, amparadas, clínicas especializadas onde possam cuidar dessas pessoas, porque senão essas pessoas vão viver jogadas e vai acontecer o que aconteceu. Elas vão de encontro à morte. O que aconteceu com esse jovem foi que ele foi de encontro à morte. E quando eu vi o vídeo, é interessante que em momento nenhum ele via aquele animal como um ser perigoso. Você vê que ele tinha mesmo a questão do transtorno. Ele era esquizofrênico. Não, a gente não pensa que uma pessoa em seu estado normal, ela vai entrar ali, vai fazer todo aquele movimento de escalar 6 metros para poder depois descer numa árvore. E quando ele desce na árvore, a gente vê que é como se ele estivesse indo ao encontro de um animalzinho, um cachorrinho, um gato. Ele não, hora nenhuma, ele pensa que aquela leoa é um animal feroz, um animal que vai devorá-lo. Ali você vê a inocência daquele ser humano. Você vê uma pessoa que estava ali querendo realizar um sonho. E o que mais assustador, gente, eu não quero fazer críticas aqui, eu quero apenas analisar a situação. Várias pessoas filmando o momento como se fosse assim, algo tão natural. Nossa, olha ele subindo, as pessoas falando, nossa, ele está subindo, será que ele vai descer lá? E aí eu faço uma reflexão aqui, será que se eu estivesse lá eu iria olhar isso com a maior naturalidade? Ou eu iria sair correndo e tentar escalar, pelo menos puxar ele? É lógico, eu não estou falando que alguém deveria descer lá e tentar resgatar ele sem preparo, não é isso.
Mas à medida que você vê uma pessoa subindo, escalando, gente, você tem que tentar deter essa pessoa. Isso é um chamado aos homens mesmo. Cadê a nossa masculinidade de defender, de ir à luta? O que está acontecendo? Será que não tinha nenhum homem lá para poder fazer isso? Engraçado que no vídeo lá eu não vi ninguém saindo gritando ou chamando atenção. Só pessoas falando, tipo assim, você está subindo aí, você vai morrer. Mas assim, parecia de uma naturalidade que é assustador, pessoal. É assustador o mundo que a gente está vivendo, como que as pessoas estão naturalizando aquilo que não pode ser naturalizado. As pessoas estão vendo cenas em que em outros tempos, eu tenho certeza, em outros tempos, talvez aí 50 anos atrás, algum homem sairia ali correndo e subiria aquela grade na raça mesmo e jogaria aquele rapaz no chão para poder defender a vida dele, mas não deixaria ele continuar subindo. Então, assim, é um vídeo também de indignação nessa sociedade que a gente está vivendo, de que os homens estão completamente apáticos, estão deixando mesmo mulheres serem agredidas, deixando crianças serem agredidas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, assim, é um recado que eu deixo, homens, se vocês verem uma criança ser agredida, uma mulher ser agredida, ver um jovem com essa atitude de querer entrar dentro de uma jaula, parta para cima, não deixa. Chamem, grite outros homens, mas não deixe isso acontecer. Tem essa hombridade de defender. A nós, homens, nós estamos incumbidos de defender os seres humanos. Isso sempre foi assim em toda a história da sociedade. Os homens defendiam as mulheres, defendiam as crianças. Mas o movimento feminista fala que não é para defender as mulheres, que mulher não precisa de ninguém para defender elas. Olha, eu discordo disso. Eu acho assim, as mulheres elas têm que ser defendidas. Não é que elas precisam de ser defendidas, mas se tiver alguma situação em que a mulher esteja em situação de risco, homem, você que é homem, você precisa sair em defesa dessa mulher, em defesa dessa criança. A gente não pode deixar essa sociedade ser corrompida e essa geração de homens que não tem atitude. Então, assim, eu sei que o vídeo é sobre esse jovem, mas já estou falando sobre essa questão também da falta mesmo de masculinidade que está esse mundo, que os homens não tomam atitude, não têm proatividade. Então, assim, é uma reflexão que eu deixo e eu fiquei bastante triste mesmo de ver um jovem que tinha uma vida pela frente. O fato dele ser esquizofrênico não determinaria o futuro dele, assim, não seria um futuro ruim se ele tivesse um tratamento adequado. Pessoal, desde 10 anos de idade, sendo jogado pela sociedade, andando pelas ruas, sentindo fome, às vezes roubando para poder comer, a gente não sabe. Sendo que o que tinha no coração daquele jovem era um sonho. Um sonho como o nosso sonho de, às vezes, conhecer um país diferente. Ele tinha o sonho de conhecer a África. Tinha o sonho de ver os leões de perto. E, às vezes, foi privado disso. Poderia, quem sabe, o fato de ele ser esquizofrênico, não sei. Talvez se ele tivesse sido adotado, ele poderia ter sido adotado de uma família que um dia poderia levar ele na África e dar isso de presente a ele. Esse sonho de ver de perto um leão, uma leoa, dentro, lógico, de um veículo com proteção, mas com devido tratamento, com a família que pudesse amá-lo. E ele não teve esse direito de ser adotado. Então é uma reflexão que eu deixo, que Brasil é esse que a gente está querendo, ou está criando, ou está... Eu não sei, que Brasil é esse que a gente vê essas aberrações e a população parece que normal. Todo mundo lê uma notícia dessa como se fosse a coisa mais normal do mundo. E ainda a gente vê ainda as reportagens, a leoa passa bem. Será que o nosso foco tem que estar na leoa mesmo? Não digo que a leoa tem que
tem que sofrer algum dano ou tem que ser sacrificada. Não, ela estava no seu local lá, coitada, até a leoa é vítima. Ela não pôde estar nem no seu habitat natural, que seria lá na África. Então, assim, ele errou por entrar lá, mas ele não tinha consciência, gente. Ele estava fora de si. Ali é um transtorno mental, uma pessoa doente, uma pessoa que teria que ser amparada. E aí eu deixo também essa reflexão que esse país não está amparando ninguém. Esse país não está cuidando de ninguém. Tá? Se você acha que esses últimos governos, ou se é que teve algum governo que cuidou das pessoas com transtornos mentais, eu desconheço. Tudo bem, a gente avança a passos curtos, né? Porque acho que o mundo vai avançando, o Brasil ele é pressionado a avançar também nessas questões sociais, mas nós estamos muito aquém, a gente está deixando muito a desejar. Nosso país está batendo recordes de ansiedade, depressão. Cada dia a gente vê mais situações como essa, de crianças sendo abandonadas. Nosso país bate recorde em abuso infantil, bate recorde em agressões, né, a mulheres. Então, pessoal, é um convite para que a gente olhe melhor para esse país. Homens, é um convite para que vocês reflitam e vejam se vocês estão se portando corretamente. A gente ouve aí homens agredindo mulheres, homens agredindo crianças. Será que fazendo isso a gente vai ter um país melhor? Então eu quero fazer essa reflexão hoje e eu só consigo ver um caminho para esse país para poder sair dessa situação. É o caminho da educação. Cobrem a cada dia, pessoal, dos seus representantes, dos nossos políticos, cobrem educação de qualidade, porque somente com educação que a gente vai ter um país mais equilibrado, um país sem essa polarização, e um país que saia desses extremos e olhe para as questões sociais. Eu entendo que crescer economicamente é importante, não vou dizer aqui que a economia não é importante, e talvez o que a gente tem hoje é o capitalismo para realmente poder enriquecer as pessoas, mas quem sabe repensar também um capitalismo mais social, olhando para as pessoas, cuidando das pessoas, tirando dinheiro dessas regalias que a gente vê aí, né, da esfera pública, tanta gente ganhando rios de dinheiro aí e não ajudando quem deveria ajudar. Então, eu te peço aqui que você compartilhe esse vídeo, curte, se inscreva no canal, ajude-nos a crescer e divulga aí esse vídeo para que mais pessoas também façam esse exercício de reflexão e com isso a gente tenha, pessoal, um país melhor, um Brasil que realmente cuida de quem realmente precisa ser cuidado, que é as crianças, que é as pessoas que sofrem com transtornos mentais, que é os vulneráveis.